voltando mais um pouquinho aí, na página 110, vocês têm aí explorando função, explorando a ideia de função, e nós temos um exemplo aí que é o seguinte, tá no visorzinho aí do celular, né, da imagem da página 110. Então tem assim, ó, ponto central de táxi, tá certo? Bandeirada, R$ 7 mais R$ 3 por quilômetro rodado, tá certo? Então, a partir dessa situação, problema aqui, nós podemos escrever uma função, tá certo? Que relaciona o valor que eu vou pagar, tá certo? Com a quantidade de quilômetros rodados. E assim eu posso escrever essa função da seguinte maneira. Então, eu vou representar aqui o preço que eu vou pagar, o preço a ser pago, eu vou chamar de X, tá certo? Então, o preço a ser pago eu vou chamar de X. Chamei de X porque eu não sei. E a quantidade de quilômetros rodados, tá certo? A quantidade de quilômetros, vou colocar só aqui quilômetros, eu vou chamar de Y, certo? O preço que eu vou pagar depende da quantidade de quilômetros que eu vou o quê? Rodar, não é isso? Então, o preço eu chamei de X, a quantidade de quilômetros eu pedi para chamar de Y, tá certo? Ou eu posso fazer o contrário também. Vamos organizar da seguinte forma aqui, para escrever a função corretamente, ó, Y, X. Corretamente não tem nenhuma besteira assim com relação à ordem, né? Então eu vou fazer aqui, ó, o preço eu vou chamar de Y e a quantidade de quilômetros eu vou chamar de X. Então, ponto central de táxi. A bandeirada, pessoal, essa bandeirada, ao entrar no táxi, você já vai ter que pagar essa taxa, que ela é denominada de bandeirada, tá certo? Essa bandeirada, assim que você entrar no táxi, você já vai ter que pagar ela, independente da quantidade de quilômetros que você vai percorrer. E para cada quilômetro percorrido, ou seja, para cada quilômetro rodado, você vai pagar R$ 3, tá certo? Então, o preço que eu vou pagar, que eu vou chamar de Y, tá certo? O preço que eu vou pagar, que eu vou chamar de Y, vai ser igual ao valor da bandeirada, que é esse valor fixo, ou seja, os R$ 7 fixo, mais, ó, o valor que eu vou pagar vai ser os R$ 7, que é a bandeirada, mais R$ 3 por quilômetro rodado. Como a quantidade de quilômetros eu não sei, eu vou representar por X. Então, 3 vezes a quantidade de quilômetro rodado. Por que 3? Porque 3 é o que? 3 é o preço que eu vou pagar por 1 quilômetro. É isso, por cada quilômetro rodado. Então, aqui eu tenho a função Y é igual a 7 mais 3x. 3 vezes x, né? 3x. Não é isso? Então, essa é a função. A função que nos permite determinar o preço que eu vou pagar para uma quantidade X de quilômetros percorridos, tá certo? Y é a variável dependente, porque depende da quantidade de X, ou seja, a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer. Então, vamos dizer aqui que uma pessoa vai percorrer 12 quilômetros. Quanto é que ela vai pagar por 12 quilômetros? Então, o preço que ela vai pagar vai ser igual aos R$ 7, não é isso? Que é a da bandeirada, mais 3 vezes, né, 3x, 3 vezes a quantidade de quilômetros. X é a quantidade de quilômetros, então, vezes 12, não é isso? Então, eu vou ter, ó, 7 mais, vou repetir, ó, 3 vezes 12, 36. Que eu resolvo primeiro a multiplicação, não é isso? Aí eu vou somar 7 mais 36, vai dar quanto? R$ 43. Então, ó, por 12 quilômetros, ele vai pagar R$ 43, não é isso? Próximo, vamos ver aqui, 20 quilômetros, quanto é que vai pagar em 20 quilômetros? Então, 7 mais 3 vezes a quantidade de quilômetros, que é 20, não é isso? Então vai ficar 7 mais 3 vezes 20, 60. 7 mais 60, 67, não é isso?
Então, o preço a ser pago, que é Y, vai ser 7 mais 3 vezes a quantidade de quilômetros. Vamos dizer aqui que seja, por exemplo, 55 quilômetros. 55 quilômetros. Então, vai ser 7 mais 3 vezes 55. Dá quanto? 165. Não é isso? Somando aqui, eu vou ter R$172. Não é isso? Então, ó, é só substituir aqui em X a quantidade de quilômetros. Não é isso? Então, para qualquer quantidade de quilômetro percorrido, eu com essa função aqui que eu tenho, eu posso determinar o valor que eu vou pagar, tá certo? Outro exemplo aqui, vamos dizer aqui que quantos quilômetros percorreu um taxista que recebeu R$43 no final de uma corrida. Então ele está dizendo que o taxista recebeu R$43. Ou seja, aqui eu já tenho o quê? O preço que foi pago pela rodada, não é isso? Pela corrida. Então, ele quer que você determine, a partir desse preço que foi pago, tá certo? A quantidade de quilômetros que esse carro, ou seja, que esse táxi percorreu. Então, a gente vai utilizar a mesma função. Então, o valor a ser pago é o valor fixo de R$7, mais 3 vezes a quantidade de quilômetros rodados que está sendo representado por X. Então, qual foi o valor que foi pago? Y. Foi R$43. Então, no lugar de Y, eu vou substituir por 43. Vai ser igual a 7 mais 3x, certo? Eu vou organizar aqui, ó. Vou trazer isso para cá, antes da igualdade, e isso eu vou levar para depois, tá? Aqui, ó. 7 mais 3x igual a 43. Vou continuar a mesma igualdade, ó, tá certo? Só mudei de membro, tá certo? Então, ó, 7 está positivo, vai passar negativo, então 3x vai ser igual a 43 menos 7, não é isso? 43 menos 7, então 3 está multiplicando x, opa, desculpa, 3x vai ser igual, eu vou fazer logo aqui a diferença, ó. 43 menos 7 vai dar quanto? 36, não é isso? Então 3 está multiplicando x, vai passar dividindo, 36 dividido por 3. Assim sendo, eu tenho que x vai ser igual a 36 dividido por 3, 12. A partir dessa situação, eu montei o quê? Uma equação. E fui resolver a equação. E obtive que x é igual a 12. E quem é x? X é a quantidade de quilômetros rodados com o valor de R$43. Então, pessoal, essa que eu passei aí, essa explicação, tomara que qualquer dúvida é só perguntar, tá certo? Tomara que deixe claro e que vocês consigam responder a atividade. Eu vou passar aqui a atividade para que vocês possam realizar. Bora lá, pessoal. A atividade é a atividade da página 112 e 113, tá certo? 112 e 113. Na página 112 tem a questão 1. A, 4 linhas. B, 4 linhas. C, aí tem I e 2I. Na C, 4 linhas em cada. Questão 2. A, B, 3 linhas em cada. E a letra C, 1 linha. Questão 3. Letra A, 6 linhas. Letra B, 1 linha. Observação nessa questão 3. Vocês vão ter que desenhar a máquina. Não precisa ficar igual a essa, né? De qualquer forma, observando esses valores de entrada e de saída, tá certo? Na letra A você vai desenhar a tabela e abaixo da tabela você vai deixar 6 linhas. Na letra B, 1 linha, tá certo? Na questão 5, tem uma tabela aí, você vai desenhar a tabela e abaixo da tabela você vai deixar 7 linhas. A questão 6 vocês não vão fazer. E a questão 7, tá certo? Na questão 7 também é outra máquina. Vocês vão inventar aí, né? Do mesmo jeito, o valor de entrada e saída e o processo que faz aí, né? Letra A, 1 linha. Letra B, 3 linhas. Letra C, 3 linhas. Letra D, 3 linhas. A questão 8 não faz, tá certo? Nem a questão 8 e nem a questão 4. Beleza? Então até a próxima, se Deus quiser.